Mas viu, Guilherme, só para completar aqui que nós estamos falando, a paixão, paixão significa patire em latim, pathos em grego, aquilo que me afeta. Então, a paixão, a gente vive de paixão, não tem como. Se a pessoa perder toda a paixão pelas coisas, ela não vive mais, ela vegeta. A pessoa que é apática, sem paixões, né, apatheia em grego também, existe até uma corrente filosófica, é aquele que fica assim, ó, não sofre, não ama, não quer, não tem sentimento. Eles achavam que estar acima das emoções e dos sentimentos, um pouco a filosofia budista também, que resolve o problema humano. Pelo contrário, complica o problema humano. Nós precisamos da paixão para ter estímulo para fazer as coisas. Isso é da própria natureza humana. Não, mas Agora, quando ela é desregrada, o rapaz falou, quando é desregrada, quando ela não está na medida correta, ao invés de ajudar, atrapalha. A minha pergunta é em relação assim, uma pessoa que se diz apaixonada por outra, só que isso, na verdade, não é uma paixão, é uma dependência. Por exemplo, uma pessoa, ela é casada, ela sabe que está sendo traída, mas mesmo assim não separa. E diz que é amor. Isso não, eu acredito que não é amor, isso é uma dependência da pessoa. Porque ela sabe que aquela pessoa está fazendo mal para ela própria, sabe que ela atrai, Sei. e mesmo assim não separa. Sabe, eu acho que fica com medo de não conseguir viver sozinha, sem aquela pessoa do lado, alguma coisa nesse sentido. É complicado porque o fato de ter medo de se separar e ficar na solidão faz parte também da paixão no sentido positivo. Porque o amor, ele cria, o amor com a outra pessoa, ele cria ligações, alegria de viver, as pessoas estão juntas, compartilham e assim por diante. O que estaria errado é se ambos não têm esses valores, não compartilham, não vivem juntos e ficam dependentes. Aí, no caso, a única dependência que pode acontecer é financeira. Aí sim. Quando a única forma de dependência em uma relação é ficar sendo financeira e todo o resto dos sentimentos, do estar juntos, etc., não tem valor algum, aí a coisa começa a desgringolar. A gente tem uma base objetiva. Agora, sem essa dependência financeira, todas as outras formas de dependência são difíceis. Não estou dizendo que são boas, não, hein? São difíceis de serem avaliadas, porque podem fazer parte realmente do verdadeiro amor e pode não fazer parte. Porque, por exemplo, a dependência pode brotar de um problema, de uma carência pessoal, de uma patologia, mas isso aí só um terapeuta vai poder dizer. Então, só para complicar um pouquinho a resposta, mudando um pouquinho de assunto, mas no mesmo tema. Se uma pessoa é casada e vive esse tipo de situação, ela sabe que está sendo traída, sabe que o marido dela não está fazendo ela bem, chega perto do senhor na igreja e fala que quer separar. Qual que é a posição da igreja? Primeira coisa que a gente fala, tente salvar o mais possível do seu casamento. O que é que você pode fazer nessa circunstância, se você suspeita, porque ninguém tem absoluta certeza, suspeita, porque não tem nenhum marido que chega em casa e fala, assume, eu te traí, que assume, né? Aí, se a esposa tem a suspeita disso, conversa. E o que ela está fazendo alguma coisa também para atrair este marido, né? Precisa dela se rever também. Ambos precisam de se rever. Ou seja, você deixa para lá, não quer saber, etc., e aí joga o seu marido no braço de outras. Aí é uma questão muito pessoal e muito particular. Eu quero saber o seguinte, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Se uma pessoa é casada, ela lutou pelo casamento, mas não chegou na conclusão que ela não tem como continuar casada mais porque o marido dela não está fazendo bem. Né? Só que aí muita gente acha que não pode separar porque casou na igreja, né, jurou, fez juramentos lá de amor e tal. Mas ela chegou à conclusão que ela não dá para continuar casada. E qual que é a posição da igreja, em particular do senhor, que eu gosto de complicar? Não, pois é, eu acho que é muito simples. Quando você fala, não tem jeito, mas tem que ter alguma coisa objetiva também. Por exemplo, ele bebe e bate na mulher. Pode ser o contrário também, sei lá.
Então, quando chega a esse ponto que tem dados objetivos, separa. A igreja nunca proibiu ninguém de separar. O que a igreja tem dificuldade é se essa pessoa casa novamente. A separação, não. Pode separar. É melhor separar do que viver às turras, brigando, infernizando, ficando doente. Aí sim é melhor separar. Agora, outro problema é casar novamente. Isso aí eu não vou entrar. Então, mas eu vou emendar aqui com uma pergunta do João Marques, lá de Durval de Barros, é isso? Sei, Durval de Barros. Durval de Barros. Porque você tocou nesse assunto de casar novamente. Ele pergunta o seguinte: se a pessoa não é casada na igreja e vive com outra pessoa, ela pode participar da comunhão eucarística? Tem que conversar com o padre, a sua paróquia, o padre que te conhece e assim por diante. Nós não podemos dar normas gerais, porque aqui é uma televisão, né? Então está todo mundo ouvindo, para casos que são muito particularizados, né? A norma geral é que não há possibilidade de segundo casamento ou um casamento que não seja sacramento do matrimônio e esta pessoa participar plenamente da comunhão da igreja com a Eucaristia. Pode até participar da vida eclesial, mas não da comunhão eucarística. Essa é a norma geral. Mas se a gente olhar agora na pastoral atual com o Papa Francisco e o último sínodo dos bispos, abrem-se algumas brechas, porém, para um tratamento de um padre, um diretor espiritual que acompanhe, que conhece. Porque se for falar comigo, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, eu vou falar que não, porque eu não conheço. Vai muito da participação da pessoa, então, na igreja, na comunidade. Tem que ter conhecimento, tem que seguir, saber o que está acontecendo. Eu chego e vejo assim, eu vivo com uma pessoa, mas não sou casado na igreja, eu posso participar da comunhão, o senhor me dá absolvição? Eu falo, não posso. Aí você procura a sua paróquia, porque eu não conheço, não é da minha paróquia, é de outra paróquia. Procura a sua paróquia, mas não para uma confissão somente, para uma orientação pastoral. Procure o padre que você conhece, que te conhece e assim por diante. Aí tem pode se estudar, né? É o mesmo caso, porque eu estou falando que aconteceu isso recentemente, né? Batizado de mãe solteira, por exemplo. Você lembra que teve o batizado? Não, batizado de mãe solteira, isso não há problema, não é problema nenhum. Mas também tem aquele fator de conhecer se a pessoa participa da Eucaristia. Não, isso, exatamente, quais são as circunstâncias, né? Principalmente quando você percebe que a mãe é vítima na situação. Né? Agora, eu queria falar mais, mas nós estamos no terceiro bloco, né? É no terceiro bloco. Temos aqui também mais uma pergunta, mas antes da pergunta, eu queria falar daquela falsa humildade que é, no fundo, soberba. Jesus conta uma história que não é para isso. A história que Jesus conta é a seguinte: o cara foi convidado para o banquete e Jesus aconselha, quando você for convidado para um banquete, não chega correndo e senta no lugar mais importante, porque depois chega o dono do banquete e fala, você é aqui, não, você é o lugar não é esse, não, é lá. Aí você, todo envergonhado na frente de todo mundo, vai para lá. Quando você for convidado, fica no último, porque quem sabe o dono da casa chega e fala assim, vem cá para cima, vem sentar aqui. Aí você sai muito bem. Jesus não está falando isso para lições de humildade, não. Porque isso aí é uma história da salvação que não me importa agora qual é o significado. Mas o que nós estamos dizendo aqui é a falsa humildade. Se eu chegar num lugar e sentar no último lugar, como demonstração de humildade, querendo que me chamem para o primeiro, isso é falsa humildade, é soberba requintada. Até porque se não chamarem, você vai ficar muito furioso. É a mesma pessoa que dizem na história de Santa Teresinha, Teresa de Lisieux, que uma freira, na história ela conta que uma freira sempre falava assim, eu sou a pior de todas, a mais pecadora deste convento, eu não presto, não sei o quê. Aí um dia ela brigou com a outra e a outra falou, você realmente é a pior, você realmente não presta. Agarrou a garganta, quase matou a outra freira. Falsa humildade. Normalmente as pessoas fazem isso, falsa humildade,
para buscar o elogio da outra. Não dá para chamar a pergunta, dá para chamar uma pergunta, pelo menos é uma pergunta só, né? Vamos chamar a pergunta que vem mais um ouvinte. Determinados vícios podem ser considerados pior do que outros? Então, nós vamos deixar, dá para responder ou deixo para a próxima? Dá para responder rapidinho, né? Olha, eu não diria piores, não. Não é que sejam piores. É porque vícios e virtudes estão interligados, é como um organismo, né? Se você falar que a cabeça é mais importante que a mão, em primeiro lugar eu vou dizer que sim. Mas você não vai querer perder a mão, nem a cabeça quer perder a mão. Na verdade, os vícios capitais, eles são capitais porque eles dominam os demais. E entre eles também existe uma hierarquia, não porque seja pior, mas porque um depende do outro. E aquele que gera um outro vício, por exemplo, a soberba gera quase todos os demais. Por isso que é o primeiro vício capital. Voltamos daqui a pouquinho.